Tudo bom? É muito comum hoje em dia a gente ficar meio perdido com tanta informação que tem por aí quando a gente está pensando em começar um negócio. Exatamente. Então, pensando especialmente em você que está começando a sua jornada empreendedora agora, a gente separou nesse vídeo os três principais livros que vão te ajudar aí a alçar voo e finalmente colocar a tua ideia para funcionar. Vamos junto? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos aqui ao Empreender no Mundo. Meu nome é Afonso Pimenta. Eu sou Juliana Pimenta, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente quer bater um papo com você que está aí para iniciar ou iniciando a sua jornada empreendedora. Quando a gente está nesse estágio muito do começo, é bem comum a gente acabar se atrapalhando um pouco com o volume de coisas que a gente tem para fazer. Muitos empreendedores estão começando o seu primeiro negócio, então não sabem direito ali, o que eu faço primeiro, o que é mais importante, como é que eu vou organizar as coisas. E é importante que você consiga fazer isso, porque a hora que você tem as coisas mais organizadas, né, o teu plano está mais estruturado na sua cabeça, você consegue evitar o medo. E aí, se você deixa o medo tomar conta, o que acontece é que você vai acabar ficando paralisado. Sim, e é muito importante que a gente evite o medo, né? E não deixe essas emoções tomarem conta da gente. Então, para te ajudar nisso, eu acho que o importante é no começo você focar nas coisas básicas para colocar o seu negócio para rodar. Depois que você dominar essas táticas, daí você pode criar estratégias mais avançadas. Bom, e para te ajudar nesse começo, então, a gente separou 3 livros que são escritos de uma forma bem simples e bem direto ao ponto para poder te ajudar no começo da sua jornada empreendedora. Mas, antes da gente ir para a lista dos 3 livros, aproveita e já deixa o seu like aqui no nosso vídeo e aproveita e se inscreva no canal para poder ver os outros vídeos que a gente está fazendo, né? É isso aí, vamos lá? Bom, então o livro número 1 da nossa lista é o Mindset, a nova psicologia do sucesso, que é esse aqui. Exatamente. E muita calma agora de falar, meu Deus do céu, mas como é que uma lista de 3 livros para um empreendedor iniciante começa com um livro falando sobre mindset? Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que tem. Exatamente. Por que a gente está começando essa lista especificamente com esse livro, galera? Porque é o seguinte, o mindset, ok? É a maneira, né, a tua atitude mental perante as coisas que você vai enfrentar na sua vida. Quando você vai começar a sua jornada empreendedora, é muito, muito importante que você esteja com o seu mindset focado no crescimento, tá? E é justamente sobre isso que a autora, que é a Carol Dweck, fala nesse livro. Ela fez um estudo de décadas, ela é uma psicóloga, tá? E ela fez um estudo super aprofundado sobre essa questão da mentalidade das pessoas, Sim. né? Eu acho que o jeito mais simples, vamos dizer, de traduzir o mindset seria a mentalidade, mas num enfoque assim da atitude que você tem perante as coisas que acontecem na vida. E aí ela conseguiu identificar 2 padrões diferentes do mindset. Um que é o mindset fixo, o outro que é o mindset de crescimento. E todo mundo tem os dois, né? Exatamente. Então não se desespere, ninguém está 100% do tempo em um ou em outro, tá? Quando você está focado aí no teu mindset de crescimento, o que acontece é que você passa a apreciar o processo para chegar até as coisas, né? E quem está num mindset fixo está muito focado só no resultado. Sim. Qual que é a consequência disso? Se você está focado só no resultado, na primeira balançada ali que teu avião der, o que vai acontecer é que você já perde a motivação, Sim. você já começa a ficar com medo, já começa, isso não é pra mim, ou é Você muito já fica arriscado. desanimado, começa a ver um monte de problema, e começa a ficar muito difícil você enxergar como que você vai atingir esse resultado, né? Exatamente. Ao passo que quem está a maior parte do tempo no mindset de crescimento, consegue apreciar o processo inteiro até você atingir os seus resultados. Sim. E o que ela ensina nesse livro é justamente o que você tem que fazer para conseguir sair do mindset fixo, né? De estar na maior parte do tempo no mindset fixo, e você ficar a maior parte do tempo no mindset de crescimento. Que é justamente esse o tipo de mindset que vai te ajudar na tua jornada empreendedora. Então, sim, esse é o nosso livro número 1 na nossa lista, porque é muito, muito importante, antes de você fazer
absolutamente qualquer coisa no seu negócio, que você esteja no mindset correto, entendeu? Para evitar aí perder a motivação ou ficar Exato. paralisado pelo medo no meio do caminho. Combinado? Então, vamos agora falar sobre o nosso livro número 2? Vamos então para o nosso livro número 2. Bom, e o nosso segundo livro na nossa lista é o do 0 ao Milhão, do Carlos Wizard. Exato. Eu acho que a maior parte das pessoas já sabe quem ele é, mas para quem ainda não conhece o Carlos Wizard foi o fundador da escola, né, da rede de escolas de idioma Wizard, e ele vendeu essa empresa numa jogada aí milionária, e aí depois ele comprou participação no Mundo Verde, Sim. que é uma rede bem grande aí no Brasil de lojas, né, de produtos naturais. O Taco Bell. O Taco Bell, que é um império internacional de comida mexicana, né, no modelo fast food, e ele tem a operação do Taco Bell aí no Brasil. Ele também tem o Ronaldo Academy, que é uma rede de escolas de futebol. E, bom, hoje em dia ele também é sócio do Flávio Augusto na WhatsApp, né, que é o Flávio Augusto lá do Geração de Valor. Sim. É. Então, acho que dá pra você ter uma noção que o cara realmente entende do que ele tá falando. E é muito legal porque ele começou como professor. Sim, é verdade, a história dele é muito bacana. Exato, e como ele começou como professor, ele apresenta as ideias dele de uma forma muito, muito didática aqui no livro. Sim. Bom, ele já começa o livro com a seguinte frase: se eu conseguir sair do zero e chegar onde eu cheguei, você também pode. Então, eu acho que assim, é um livro que realmente vale a pena ler. Ele escreve, como você falou, ele escreve de uma forma bem didática, uma forma bem simples. E além de contar a história de empreendedor dele, ele conta qual foi o modelo de gestão e mental que ele usou para poder construir esse império dele. Exatamente. Né? E aí é muito legal porque, por exemplo, assim, tem uns trechos, eu não sei se dá pra ver, mas tem uns trechos no livro que ele coloca assim essas linhas aqui na lateral, porque qual é a ideia? A ideia é que você vá lendo o livro e aí você pode, tipo assim, rabiscar, você pode colocar suas ideias, você pode ir meio que montando um plano conforme você vai lendo, né? E além disso, o livro todo, ele é bem rapidinho de ler, porque ele tem assim os capítulos bem curtos e é mais ou menos como se você estivesse numa sessão de perguntas e respostas com o autor. Então, realmente, eu acho que vale a pena. Bom, se vocês se interessarem em qualquer um desses livros, a gente está deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo, que daí vocês já podem achar os livros e baixar e poder ler. Exatamente. E eu acho que então esse livro é um livro muito, muito legal para quem está aí começando, porque são pouquíssimos os livros que falam de empreendedorismo em que você termina a leitura do livro já com um plano para botar as coisas em ação. Exato. Então, fica aí a nossa segunda dica. Bom, o terceiro livro da nossa lista é O Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Para quem não conhece o Flávio Augusto, ele é o fundador da WhatsApp e dono do Orlando City. E hoje ele frequenta aí as listas de leitura de vários empreendedores no Brasil, né? Exatamente. Além de fazer tudo isso, ele também tem um movimento nas redes sociais que se chama Geração de Valor. Então, se você não conhece e se interessa por esses assuntos relacionados ao empreendedorismo, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada lá no Instagram, no Facebook, porque o Flávio posta muito, muito conteúdo e as coisas que ele posta são muito legais. Sim. Bom, mas antes de você começar a explicar sobre o livro, eu só queria dizer que eu não tenho o livro aqui para mostrar para vocês, mas eu tô deixando uma foto aqui embaixo, porque na verdade a gente leu ele digital, a gente leu ele no iPad, então por isso que não tenho como mostrar para vocês. Exatamente. A hora que você vai procurar informações aí, avaliações e tal sobre o ponto de inflexão, muitas pessoas falam que esse livro foi o melhor livro, né, que o Flávio Augusto escreveu. E eu concordo veementemente com essa afirmação. Ele já tem algumas outras obras publicadas que inclusive chamam Geração de Valor. Que também são muito legais e valem muito a pena ler. Exatamente. Mas no ponto de inflexão, o Flávio apresenta o processo que ele desenvolveu para aprender a identificar quais são as escolhas realmente importantes, né, nas nossas vidas. E ele apresenta vários exemplos do que ele considera que são os pontos de inflexão da vida dele. Sim, porque ele diz que, na verdade, a gente faz várias escolhas durante o dia. Então, você tem escolhas que são básicas, do tipo, que roupa que você vai usar, mas você tem escolhas que elas realmente podem mudar a sua vida, né? E vão definir aí o seu futuro. E é isso que ele chama de ponto de inflexão. Exatamente.
Então, por que a gente colocou esse livro aqui nessa lista dos 3 livros para os empreendedores iniciantes? É porque a gente acha muito importante, desde o comecinho, você estar preparado para realmente fazer as escolhas corretas e entender quais são as escolhas onde você tem que depositar mais energia para que você consiga ter uma colheita melhor no futuro, entendeu? Então, para você que está começando, eu acho que é um livro muito, muito legal. Embora não seja um livro de conhecimento técnico, Sim. muito adensado, assim, em termos de empreendedorismo, é um livro que pode ajudar bastante na nossa vida como um todo, né? Sim, com Então, certeza. é legal você, de fato, conseguir aprender quando tomar as decisões corretas e como identificar quais são esses momentos na nossa vida. Bom, gente, essa é a nossa lista com os 3 melhores livros para empreendedores iniciantes. Hoje a gente quis trazer hoje aqui para vocês um livro que tivesse um foco mais técnico e outros 2 livros que tivessem um foco mais comportamental, mas que mesmo assim eles trouxessem uma abordagem bem prática para vocês. Exatamente. E isso que a gente fez foi de propósito, porque qual é a mensagem que a gente está tentando te passar? A mensagem, gente, é que é muito mais importante a atitude mental e o comportamento que você vai ter diante das adversidades e dos desafios que você vai encarar diante da tua jornada empreendedora do que as técnicas e as estratégias, efetivamente, que você vai usar para conseguir resolver esses problemas. É justamente o seu mindset que comanda todo esse teu comportamento. Então, quando você está com o mindset alinhado, até se você não tiver assim a estratégia perfeita, você vai dar um jeito e as coisas vão conseguir se resolver. Agora, se você está num mindset inadequado, o medo vai tomar conta, você vai ficar paralisado e nada vai funcionar. Isso é verdade. Na verdade é que a gente já viu vários empreendedores por aí que de repente eles não dispunham das melhores ferramentas ou das melhores estratégias, mas como eles estavam com o mindset adequado e alinhado ao objetivo deles, eles conseguiram alcançar o sucesso. Agora, uma coisa que a gente nunca viu foi um empreendedor que tinha as melhores ferramentas, tinha aí as melhores estratégias, mas que estava no mindset inadequado, eles não atingiram o sucesso. Exatamente. E aí, bom, a gente sabe que são pouquíssimas as pessoas que chegam, né, até o finalzinho do vídeo. E aí, a gente gostaria de saber quem são vocês. Então, por favor, comenta aqui embaixo. #EuCheguei. A gente quer conhecer melhor um pouco essas pessoas, né, que absorvem o conteúdo e estão, de fato, aí comprometidas com o desenvolvimento. E aí, como nosso agradecimento, a gente tem uma dica bônus aí para vocês. Exatamente. A gente então vai trazer para vocês um 4º livro. Vamos ver? O nosso 4º livro, a nossa dica bônus, é o Esteja Viva, Permaneça 100% Presente, do Joel J. Esse livro, na verdade, é que ele é muito bom para dar aquele chacoalhão na gente. Um chacoalhão bem dado. Né? Exato. Bom, mas aqui o autor ele vai discutir bastante sobre a questão dos hábitos, a questão do foco e da disciplina. E além disso, ele vai trazer 5 passos para você poder ter alta performance nas mais diversas áreas da sua vida. E o livro também ele é muito legal porque a forma como ele foi escrito, parece que o autor está conversando com você. Então fica super fácil para você absorver os ensinamentos e colocar eles em prática. É bem por aí. E uma coisa que eu acho muito valiosa com relação ao 100% presente é que, assim, ele é um livro que trata, assim, de temas relacionados ao mundo do empreendedorismo, mas as lições que a gente aprende aqui no livro são lições que a gente pode levar para a nossa vida no geral. E eu gostei tanto do livro, da maneira como ele é escrito e tal, que eu até acabei dando esse livro de presente para minha irmã. Verdade. Então, esse é um que a gente recomenda fortemente a leitura. E, bom, eu sei que é chato eu ficar falando desse negócio do like, mas você dar o like no vídeo é o único jeito do algoritmo do YouTube entender que isso aqui é um conteúdo relevante e que você gostou disso. Então, quando você dá o like, o que acontece é que esse vídeo vai acabar alcançando mais pessoas através do YouTube. Então, por favor, tasca o dedo aí no joinha, não esquece de se inscrever aqui no canal. E se você também quiser ter acesso a mais conteúdos do Empreender no Mundo, segue a gente no Instagram, tô deixando o link aqui embaixo também. Exatamente. E agora tem, em algum lugar aqui da tela, depende do dispositivo que você está assistindo, uma opção aí de um próximo vídeo para você assistir. E também, se você quiser, clicando no logo aí do Empreender no Mundo, você pode se inscrever aqui no canal e ficar sabendo toda vez que a gente soltar um vídeo novo aí, fresquinho para vocês. Tá bom? Esperamos que vocês tenham gostado.
Até o próximo vídeo. Até, tchau, Tchau, tchau. tchau.